a gente para um pouquinho, faz uma pausa nessa cobertura da tragédia lá no Rio Grande do Sul para falar de um outro problema que também mobiliza o mundo, que é a guerra no Oriente Médio. Representantes do Hamas participam de uma reunião na cidade do Cairo, no Egito, para dar uma resposta a uma proposta de cessar-fogo que foi elaborada por Israel. Esse acordo envolveria uma trégua temporária e troca de reféns com Israel. O Egito, lembrando, é vizinho dos palestinos e também dos israelenses e está fazendo essas intermediações de encontros e negociações por um cessar-fogo. O governo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não falou muito sobre essas negociações. E para a gente falar um pouco mais sobre essas expectativas, se haverá um acordo ou não, nós recebemos nesta manhã o Lucas de Souza Martins, que é professor da Universidade Temple, da Filadélfia, nos Estados Unidos, a quem agradeço demais a participação nessa manhã. Professor, bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É uma honra falar com você e com nossos colegas aqui da PAN. Agora, professor, a gente fica até um pouco desanimado com essa possibilidade de finalmente um acordo ser finalizado, porque nós já noticiamos tantas tentativas aqui que não prosperaram. Dessa vez é diferente ou não? Bem, nós estamos em uma circunstância em que absolutamente todos os olhos estão voltados a este momento de discussão no Oriente Médio e, obviamente, da forma como isso pode repercutir naquilo que acontece atualmente nos Estados Unidos, por exemplo. Ao longo da semana, nós brasileiros, o mundo inteiro teve acesso às imagens em universidades em que estudantes, inclusive também professores, estão se manifestando, falando sobre as suas posições a respeito do que acontece no Oriente Médio, neste conflito entre Israel e Palestina, a participação dos Estados Unidos, e obviamente que a possibilidade de um acordo, obviamente, pode repercutir de uma forma bastante contundente em vários cenários com relação à participação desses estudantes, às suas mobilizações nesses campos universitários pelo país. Por isso que a expectativa é grande, embora, obviamente, que nós podemos esperar que esse conflito ele vai continuar por muitos meses. Durante a eleição presidencial americana, teremos ainda a presença deste conflito acontecendo, mobilizando a sociedade. Por isso que tudo que for acontecer neste momento de negociação no Oriente Médio vai impactar, sim, na mobilização dos estudantes nos campos e também na conversa, no diálogo entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos. Bom, o Segré também vai participar da nossa conversa, né, trazendo aí as perguntas, os questionamentos em torno desse tema. Professor Lucas, bom dia. Muito obrigado pelo seu tempo. O que se espera, segundo a tua análise, a partir dessa possibilidade planteada pelo cessar-fogo proposto por Israel e que está em análise do Hamas, em termos do que aconteceu até agora e o que você vislumbra que possa acontecer daqui para frente? Bem, um impacto direto com relação ao que acontece não só no Oriente Médio, como também em centros fundamentais da política mundial. O que nós podemos fazer é um link direto com a política dos Estados Unidos, com a política americana. O presidente Joe Biden tem, por exemplo, um interesse bastante considerável com a existência de um cessar-fogo. Hoje, toda a mobilização que existe, não só na Universidade de Colômbia, não só na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, tudo isso tem a ver exatamente com o que acontece no Oriente Médio, com a postura do governo Netanyahu com relação ao que acontece no Oriente Médio, ao que acontece na Palestina, e por isso que uma tentativa, um acordo que busque e que atinja o cessar-fogo vai trazer benefícios eleitorais até para o presidente dos Estados Unidos. Por isso que há um interesse bastante grande. O Joe Biden ele não quer necessariamente perder o apoio de um eleitorado que é bastante expressivo e que foi fundamental para que ele vencesse a eleição em 2020, que é o eleitorado jovem, que é o eleitorado de estudantes, o eleitorado branco democrata que teve acesso a uma educação acadêmica elevada, e é por isso que os Estados Unidos também têm um interesse muito grande que esse cessar-fogo possa existir, até para que o Joe Biden consiga manter o apoio de um eleitorado que é fundamental na tentativa de reeleição que ele vai ter aqui
nos Estados Unidos agora em 2024. Professor, em relação a esses protestos, realmente tem um peso significativo no resultado das eleições ou a economia pode falar mais alto? Bem, quando nós falamos dos principais temas que podem afetar a eleição nos Estados Unidos, obviamente que o tema da economia sempre aparece como o ponto mais representativo de discussão e de tensão em uma eleição presidencial. Agora, para o Joe Biden, a situação que existe nesse momento nessas universidades americanas é bastante alarmante para ele, não necessariamente para o Donald Trump. No caso do Joe Biden, quando nós pensamos no seu eleitorado, nas pessoas que votam nele, as pessoas que votaram nele na última eleição presidencial, o Joe Biden ele acaba tendo uma composição de eleitorado que é muito mais diversa do que necessariamente tem o Donald Trump. E por isso que cada eleitorado, cada grupo eleitoral que o Joe Biden eventualmente possa perder, isso impacta muito na equação final da eleição presidencial. Ou seja, o Joe Biden ele está em um momento em que ele está perdendo o eleitorado jovem, o eleitorado universitário, e também está perdendo o eleitorado que é importante para ele, que é o eleitorado islâmico, que foi fundamental, por exemplo, para manifestar o seu voto de protesto nas primárias que aconteceram no estado de Michigan, onde a população islâmica é muito grande, é muito expressiva, e é um estado fundamental na hora de decidir quem vai vencer a eleição presidencial agora em 2024. Por isso que os olhos dos democratas estão bastante atentos ao que acontece não só nas universidades americanas, nas articulações que acontecem no Oriente Médio, porque realmente o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é aquele que corre mais riscos se perder eleitorados nesse momento. Professor, dá para a gente traçar um paralelo entre Biden e Donald Trump. Enquanto há uma preocupação sobre o impacto desses protestos em relação à guerra para o eleitorado democrata nos Estados Unidos para Joe Biden e também essas questões econômicas, como o David de Tarso levantou agora, por outro lado, esses processos aos quais Donald Trump está respondendo, parece que pelo menos capitalizando politicamente ele está. Se o senhor fosse arriscar um placar agora para essas eleições, qual seria? Eu sei que está longe, mas se fosse agora, qual seria? Bem, o que nós temos hoje é uma clara vantagem de Donald Trump, não somente nas pesquisas, mas também nos prognósticos eleitorais que temos neste momento. E você coloca muito bem, nós temos ainda vários meses para esperar ainda a eleição, o dia da eleição presidencial, mas o que nós observamos nesse momento é que o Biden ele tem uma situação bastante delicada que ele vai precisar reverter para que esteja na frente, pelo menos nas pesquisas, em estados fundamentais. Ele precisa reconquistar o apoio deste eleitorado jovem, e não necessariamente que este eleitorado jovem vá votar no Donald Trump, mas vamos pensar também que nos Estados Unidos o que acontece é que o voto não é obrigatório. E uma vez que o Joe Biden pode perder o apoio deste eleitorado jovem, deste eleitorado muçulmano, isso significa que estes eleitores não se mobilizarão para ir até as urnas, para votar no candidato democrata, e o que acontece é que vai ganhar espaço o Donald Trump por uma razão muito simples. Ele tem um eleitorado mais cativo, mais sólido, mais mobilizado nesse momento. Quando nós pensamos em campanhas eleitorais, os republicanos hoje parecem estar muito mais organizados, em uma posição muito mais adiantada do ponto de vista de campanha, e é um eleitorado muito mais fiel do que necessariamente o eleitorado do Joe Biden. E é por isso que o presidente dos Estados Unidos está, sim, com um sinal de alerta. Diante de todas essas mobilizações, ele é o mais afetado e é o que corre mais perigo do ponto de vista eleitoral. Bom, recebemos aqui nesta manhã Lucas de Souza Martins, professor da Universidade Temple da Filadélfia, nos Estados Unidos, fazendo uma análise sobre o peso desses protestos nas eleições municipais. Aliás, as eleições municipais vão ser aqui no Brasil, né? Nas eleições nacionais que vão acontecer lá nos Estados Unidos nesse ano, e também trazendo uma perspectiva se haverá ou não um cessar-fogo lá na faixa de Gaza. Professor, muito obrigada pela entrevista. E ao longo dos próximos dias, com certeza, voltamos a te acionar. Bom fim de semana.
Obrigado, Lívia. Bom fim de semana a todos.